Olá, pessoal. Boa noite para quem vai começar a assistir a gravação depois. O pessoal começa a entrar daqui a pouco, mas na gravação já aparece. Sejam bem-vindos a Lê, a P. Cardoso, Alexandre Lemos, Márcia. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem é a primeira vez que está acompanhando o trabalho do SEC e não me conhece, me chamo Viviane. Então sejam muito bem-vindos e todo mundo me chama de Vivi. Eu vi o Alexandre colocar ali, Vivi, todo mundo me chama de Vivi. Então sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre egoísmo e individualidade. E antes de entrar no tema necessariamente, há pouco eu me lembrei de uma coisa. Eu vi que a Ana entrou aqui, a Ana Lúcia. A Ana Lúcia vai me ajudar hoje com as perguntas e comentários. Então, depois coloquem nos comentários perguntas de vocês, que a gente vai fazer esse caminho durante a live. Oi, Fabi. Oi, Dani. Sejam bem-vindos. Eu vi que a Ana Cristina também do Rio entrou. É uma alegria muito grande. Margarida, Ana. Eu comecei a contar e fui em outro assunto. Eu me lembrei agora há pouco da primeira vez que eu entrei em contato com esse conhecimento do SEC. Porque até por esse tema, né, diferença entre egoísmo e individualidade, é um caminho que eu acho que se eu não tivesse conhecido tudo que eu aprendo no centro de estudos, eu não conseguiria perceber o que é isso, o que isso representa, essa questão da individuação, da individualidade. E eu estava me lembrando de quando eu conheci, que foram há exatos 16 anos, que foi numa palestra que o Moisés Zagui, para quem é a primeira vez que está acompanhando a live e vendo, é o fundador do Centro de Estudos. E há 16 anos ele foi fazer uma palestra em Uberaba, que era onde eu morava. E essa palestra foi muito divulgada, tudo. Ele foi falar sobre imposição de mãos. E eu gostava muito a respeito de coisas de espiritualidade, tudo, participava de grupos espíritas, mas era uma espiritualidade do que eu tinha aprendido, né, vinculado bastante à parte de religião, que foi muito importante para mim durante muito tempo, mas que depois eu fui descobrindo muitas outras coisas nesse caminho de se libertar, né? E aí quando eu ouvi ele falar pela primeira vez, quando eu ouvi eu falei, nossa, o que esse senhor está falando faz muito sentido. Eu vou continuar a acompanhar esse grupo. E continuo até hoje. E continuo nesse caminho de conhecer. Então, e nós, do Centro de Estudos, nós somos uma associação. Nós somos membros que fazemos parte desse caminho de justamente ajudar que esse conhecimento chegue para mais pessoas. Parece até estranho, né? Falando, nossa, mas vocês são voluntários? Vocês fazem esse trabalho porque vocês acreditam? Sim, nós fazemos esse trabalho porque nós acreditamos. Acreditamos em mudanças, acreditamos que esse mundo pode ser melhor, sem ser poliana, sem ser nada, mas é factível, é parte da nossa vida. Dá vontade de apertar o acenário aqui para todo mundo que vai entrando, né? E eu vou pedir uma coisa para vocês. Tá vendo esse aviãozinho que está aí do lado? Mandem esse aviãozinho para as pessoas. É muito importante. Às vezes a gente não sabe o movimento que a gente vai fazer. De repente a pessoa entrar em contato com conhecimento que naquele momento é o que ela está precisando ouvir para poder dar força, para poder continuar. As lives ao longo desse mês foi muito interessante, porque eu falei, nossa, quando eu vi os temas, e principalmente esse agora, que é o que a gente vai conversar, aí vocês lembram? Semana passada a Aline falou sobre o chakra do ego, a Andrea falou sobre a diferença de teimosia e continuidade, a Érica falou sobre carência, isso que eu me lembro das lives de terça-feira, né? E hoje, o que nós vamos conversar também, que é a diferença entre egoísmo e individualidade, está muito relacionado nesse caminho de comportamento, de mudança e coisas que vocês podem retomar as lives antigas e o que a gente vai refletir na de hoje, para, nossa, como que eu posso aprender isso e trazer para a vida de cada um? Porque é algo que eu vejo cada vez mais. Cada uma das lives que eu assisto,
eu aprendo algo diferente. Eu aprendo um modo de ver de um conhecimento que eu faço parte, já conheço há bastante tempo, mas a cada vez a gente vê de um jeito diferente. Cada vez que eu pego um livro que o Moisés escreveu, seja a Projeção da Consciência, que foi o primeiro, o outro que existe em nós, o que eu contaria se fosse Francisco de Assis, momentos psicanalíticos, Sete Sementes de Tâmara, eu olho e falo, nossa, eu não tinha percebido isso aqui antes. E por que tem essa diferença? Porque não somos iguais a ontem, ao tempo. Não, nós somos muito diferentes. É muito difícil para mim não vincular nada à parte física, assim, sabe? Fazer uma analogia com a parte física. E uma analogia que eu faço é, a cada, por exemplo, 6 meses, o nosso sangue é trocado completamente. A nossa pele, ela descama, ela é trocada completamente. Então, faz uma reflexão com você. Você acha que você é igual a 6 meses atrás? A ontem? A hoje, como você estava no começo do dia? Então, a gente precisa exercitar isso, a nossa mudança. E essa mudança, ela começa dentro da gente. E daí que eu acho que a importância de todo esse conhecimento, né, e tudo mais. A Fabi, que bom que somos diferentes com o passar do tempo. Muito, né, Fabi? E eu acho que a diferença de quando a gente vai entrando em contato com o conhecimento esclarecedor é uma diferença que sempre é para mais. É uma diferença que você olha, por mais difícil que às vezes sejam algumas coisas, você fala, nossa, mas isso aqui eu tô conseguindo fazer algumas mudanças na minha vida, né? Então, hoje, assim como essas lives que foram durante esse mês de novembro, que quando eu olhei, eu falei, nossa, são temas que pra gente parar e refletir bastante a respeito da nossa parte de comportamento. Porque o nosso comportamento está diretamente relacionado àquilo que a gente é. Se está diretamente relacionado àquilo que cada um de nós é, está diretamente relacionado às nossas energias, ao que a gente produz, ao que a gente coloca em volta da gente, ao que a gente coloca na nossa vida. Então, hoje, o que nós vamos conversar a respeito de a diferença entre egoísmo e individualidade é algo muito interessante. Quando eu comecei a rever especificamente os meus comportamentos, justamente por ter entrado em contato com isso, de que cada um de nós é produto daquilo que pensa, daquilo que faz, de como age, eu comecei a ver, identificar coisas em mim que não estavam funcionais. Coisas que depois eu fui aprender, que eu nem conhecia essa palavra codependência, que eu fui ver e falei, nossa, quantos comportamentos disfuncionais eu tenho, eu vou falar de mim especificamente, porque foi através desse conhecimento que eu comecei a identificar isso em mim. Até então, para mim era normal ter uma vida daquele jeito, era normal alguém falar, nossa, você é uma pessoa boa. E depois eu fui ver que o conceito de ser bom é completamente diferente do que eu achava que era. O que eu achava que era o que cada um de nós tem que ser. Isso não tem nada de plus, né? Nada de mais. Então eu comecei a identificar várias coisas em mim. E nessa identificação, eu comecei a fazer mudanças. E quando eu comecei a fazer mudanças, foi muito engraçado, porque as coisas ao meu redor que eram acostumadas a um jeito de funcionar, que era disfuncional, elas também foram mexidas. E quando elas foram mexidas, que eu comecei a falar uns nãos para algumas coisas que até então faziam parte, eram comum, começou a ter mudança na parte física e energética. Porque ganhos secundários que existiam, tanto fisicamente como energeticamente, de comportamentos que eu tinha, deixaram de existir. Então teve um impacto. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo muito simples, mas que nesse processo por eu não me conhecer, eu não sabia o que realmente eu gostava, o que realmente era importante para mim. Então, algo que desde a adolescência foi até o começo da minha fase adulta, ainda bem jovem, que era a respeito de festas. Pode parecer a coisa mais banal do planeta, mas para mim era muito difícil. Porque todas as pessoas com as quais eu convivia e o mundo que estava ao meu redor, era é normal ir para festa, é normal todo final de semana você se emperequetar toda, se montar inteira e ir para uma festa.
E eu ia, porque era o que eu sabia, era o que eu tinha aprendido. Eu não sabia que existiam coisas diferentes. Mas eu me sentia muito deslocada com tudo isso, gente, muito. Era um peixe fora d'água. Não me trazia felicidade aquilo, não me trazia satisfação. E quando eu comecei a perceber que aquilo não me fazia bem, eu comecei a mudar, eu comecei a dizer alguns nãos de convites, alguns nãos para coisas que as pessoas faziam, mas que eu não me sentia bem, né? E aí, quando eu comecei a falar uns nãos em relação a isso, qual foi a palavra que eu escutei na época? E eu acho que é muito comum, me digam se eu estiver errada, se alguém já ouviu isso, porque eu já ouvi quando eu comecei a fazer mudanças no meu comportamento, você está sendo muito egoísta, você está pensando só em você. E o que a pessoa vai achar disso se você não for na festa? E o que fulano vai achar se você colocar alguma roupa que você não gosta ou que é diferente do padrão do que as pessoas estão acostumadas? Eu ouvi muito isso, gente, muito. Mas eu ouvia esse termo dessa palavra egoísta no sentido muito diferente do que realmente é, do caminho, do que a gente precisa conhecer. Ah, Marlene falou aqui, você tá louca? Mas por quê? Por que você tá andando tantos quilômetros atrás de conhecimentos de espiritualidade? Eu ouvi muito isso. Você tá ficando doida, você tá ficando fanática, não sei o quê. Mas cada um de nós gosta e se identifica com coisas. E até então eu não sabia que com as coisas com as quais eu convivia anteriormente, não eram as coisas que faziam parte da minha vida. E isso, durante muito tempo, me causou muito sofrimento por querer me adequar a algo que não era eu. Não era. E aí, dá-lhe autoconhecimento. Mas por que eu estou falando isso? É porque nós temos uma tendência a usar até essa palavra egoísmo para disfarçar e tampar um comportamento que é muito disfuncional, que a maior parte de nós tem por sermos emocionais, que é a codependência. Codependência, eu também fui aprender a respeito disso no centro de estudos. Até então eu não tinha noção de que aquilo era sabe? Não, mas como? Como que alguém não vai cuidar do outro? Como que eu não vou me preocupar com tal coisa? Como que eu vou deixar de cuidar de fulano? Como que fulano não vai cuidar de mim? E quer ver algo que é muito comum? Que a gente escuta muito a respeito disso. Eu vou focar um pouquinho agora nessa parte de codependência, só para a gente... grande parte das mulheres e homens desejam ter filho, querem ter filho. Mas uma reflexão que eu convido quem deseja ter filho, ou quem já tem, quem já é pai, mãe, por que eu tenho filho? Se eu escolho ter um filho porque lá na frente eu quero que alguém cuide de mim, eu estou atribuindo para essa pessoa um peso muito grande de coisas que eu não consigo dar conta em mim. Então, é só uma reflexão da gente poder pensar o que é essa codependência. O que é esse nível de dependência de opiniões, de necessidades, de o que o outro pode me dar se eu tiver determinado comportamento, quais os ganhos que eu tenho quando eu me comporto daquele jeito. Mas codependência é um tema para uma live inteira. Eu só quis fazer esse parêntese porque é muito relacionado à parte de egoísmo que a gente vai falar. Por quê? Quando a gente pensa em egoísmo nesse sentido, não no sentido de quando a gente começa a mudar um comportamento e as pessoas acham que a gente está sendo egoísta por aprender a cuidar da gente. Esse é outro ponto. Lá na frente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O egoísmo que a gente está falando aqui é o egoísmo da disfunção, de quando cada um de nós acha que o mundo tem que girar ao redor do nosso umbigo, de que todas as coisas giram, de que eu tenho um exagero altíssimo de coisas que eu só penso em mim, que a gente não enxerga o outro, que a gente não percebe o outro. E a gente não percebe que
a percepção que a gente tem, na verdade, é que cada um de nós é único e extremamente importante. Mais importante. Que o mundo gira em torno da gente. Esse é o conceito que a gente vai falar hoje a respeito dessa parte de egoísmo, essa diferença da parte de individualidade. Quando a gente pensa em individualidade, o que a gente está falando é justamente o contrário desse mundo voltar-se para o umbigo de cada um de nós. A individualidade é no sentido da gente sair em direção ao mundo, abrir o nosso coração, perceber todas as coisas. Gostei, a Isabel Fernanda colocou aqui, é por isso que somos infantis. Sim, quando a gente se coloca numa posição, e grande parte de nós faz isso o tempo inteiro, de ficar nos 3 chakras mais baixos, na dependência de tudo, a gente está agindo como criança. Em diferentes níveis, mas a gente está agindo como criança. O que é normal num adulto é ser independente em todas as etapas da vida. Todas, gente. Hoje mesmo eu conversava com uma amiga que é muito querida a respeito disso, dessa parte de dependência, até de você aprender a manipular, vamos supor, essa caneta. Eu ia aprender sozinha, pegar o manual de instrução e ler, ver como funciona. E se por um acaso eu não conseguir, que eu procure alguém que possa me ensinar, mas que eu não procure com alguém com a energia da dependência de que aquela pessoa faça por mim. São coisas muito diferentes. E isso é o caminho também da individualidade. O caminho da individualidade é cada um de nós conhecer tudo o que é. Ou seja, é um caminho de autoconhecimento importantíssimo e eu acho que é a premissa de tudo isso, né? É sair das nossas defesas. Na live da semana passada, a Aline falou sobre o chakra do ego e ela comentou a respeito dessas barreiras que a gente vai criando. Então lembra que eu falei que individualidade não é a gente sair em direção ao mundo, sair em direção ao infinito, nos libertar? E o que o egoísmo, o nosso ego faz? Vai colocando barreiras, vai colocando coisas que a gente percebe ou não, mas que nos impedem a verdadeira libertação. E esse caminho a gente precisa fazer. A gente precisa fazer o caminho de retomar o que cada um de nós verdadeiramente é, que é seres espirituais. Não ficar tão preso a essa parte física e essa característica de personalidade que a gente acha que nos define. Então, se eu coloco um rótulo de que, não, eu sou assim, então eu estou parando o meu crescimento. Eu estou deixando de que tudo aquilo que cada um de nós possa ser se manifeste. A gente está limitando o nosso crescimento. Então, é ir de encontro ao infinito, que é muito diferente da parte de egoísmo, que se volta para o umbigo, volta para a dificuldade, volta para as barreiras, coloca cercas, crenças. Individualidade não, é sair rumo a tudo que realmente interessa, que é ser espiritual. Não ter nenhum tipo de medo. E esse é um caminho que todos nós estamos fazendo juntos e que é possível. Porque eu acredito que quando um grupo se junta e discute coisas que acrescentam a vida, enriquece muito a vida um do outro, né? Para a gente poder somar, para ver que a gente pode ir além do que a gente está, do que a gente percebeu até então, né? Então vamos continuar nessa parte de egoísmo e individualidade. Quando a gente está falando de egoísmo, é não dar espaço para outra pessoa. É não deixar o outro falar, não deixar o outro ser aquilo que ele é colocar as nossas codependências, opiniões e necessidades, é querer que uma reflexão também a respeito de codependência, que é algo que é muito comum no trabalho que eu tenho hoje, que é assim, quando alguma pessoa está sob o nosso cuidado, seja ela um filho, um bebê, uma criança ou mesmo um idoso, é refletir por que eu cuido daquela pessoa. Se eu cuido realmente porque aquela pessoa é importante, ou se eu cuido porque eu quero tomar todo o espaço e mostrar para as pessoas que eu sou importante, que eu faço algo. Então, vocês percebem que a gente precisa sempre refletir por que eu faço tal coisa. O que me move, o que me motiva, o que me leva a fazer, seja lá o que for. E atitudes que a gente pode ter que são centralizadoras, que são fechadas no ego,
que seja de querer ter alguém sobre o domínio de cada um de nós, são coisas não libertadoras, são coisas que param o outro, para nós mesmos. Já a individualidade já é um caminho individual, é um caminho assim. A nossa evolução é individual, mas não é um caminho solitário. São coisas diferentes. Cada um de nós vai aprender a perceber tudo aquilo que é, enxergar tudo aquilo que pode ser, mas nós podemos fazer isso juntos, todos juntos. Em civilizações que não vejo isso, infelizmente, nesse planeta, em que todas as pessoas, elas são até iguais fisicamente, diferente do nosso planeta. Vocês conhecem alguém aqui nesse planeta que é igual ao outro? Igual fisicamente, igual energeticamente, igual em todos os aspectos? Não, nós somos diferentes. E essa individualidade é que cada um de nós precisa cada vez perceber mais aquilo que é e não se misturar no rebanho. Se misturar no rebanho dessas coisas disfuncionais, em que grande parte das vezes a gente vai tendo ganhos, mas são ganhos ilusórios, ganhos que não nos levam para frente, que faz a gente continuar vida após vida do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Então, para que cada um de nós alcance a individualidade, alcance o se individualizar, é começar a exercitar o que é o amor. Porque se individualizar é começar a exercitar o amor por cada um de nós, o amor próprio. Quando cada um de nós aprender a se amar, saber quem é, saber todos os valores, saber tudo, saber que não precisa e não depende de nada de fora para ser feliz, que tudo existe dentro da gente e de como a gente foi derivando isso pelas nossas carências, por traumas e tudo mais, é um caminho. É um caminho de se amar e aprender a amar todas as pessoas. Esse é o caminho da libertação. É o caminho que vai fazer com que nós possamos evoluir, sair, como a Isabel colocou ali, dessa nossa infância, né? Que faz com que a gente não vá para frente. Eu vi que a Ana mandou umas perguntas aqui. Deixa eu só ver as perguntas da Ana antes da gente continuar. A Helema colocou aqui. É bom ter autonomia de pensar e agir. A Fabi colocou. Eu tenho uma filha e já escutei muito. Coitada. Lá na frente vai sobrar só para ela cuidar dos pais. Interessante isso, né? Realmente é algo muito recorrente. De que cada um de nós escolheu, às vezes, ter só uma filha e tem essa crença de que aquela pessoa vai ser responsável pelo cuidado. E ao invés de enxergar que quando a gente se individualiza, a gente aprende a se autoconhecer, a se autocuidar, a gente pode ter uma velhice extremamente saudável. E tudo isso começa agora. A parte emocional que vai refletir na nossa parte física. Independente da idade que cada um de nós tenha. As nossas emoções refletem na nossa parte física. Então a gente pode e deve ter uma velhice saudável, uma velhice com movimento, com articulação. E aí começa a observar agora, nós fazemos aula de dança aqui no Mosteiro São Damião. E é muito interessante, começa a observar quais são as travas que o corpo físico tem. Porque essas travas físicas, elas podem cada vez mais ficar solidificadas lá na frente. E vai impedir o movimento, vai impedir uma flexibilidade em tudo. Então, esse peso não é algo que a gente possa carregar e principalmente transferir para outra pessoa. É mostrar para ela, sim, filha, você é única, porque eu escolhi que você fosse única. E eu também estou fazendo um caminho de me cuidar tanto que você vai ter a sua vida independente, assim como eu. De passar essa independência para a filha, para o filho, seja lá para quem for que cuide. Não de ter alguém com a responsabilidade de cuidar da gente, né? A Oleitiana, já ouvi muitas pessoas falarem isso. Meu filho vai cuidar quando ficar mais velho. É algo recorrente, né, como eu disse. E a gente precisa ir desmistificando isso, tirando e conversar principalmente, porque
Se são filhos, e principalmente jovens, grande parte das vezes ainda não entraram em contato com esse conhecimento e de repente ouve isso, pode ficar aquela crença, aquele peso. E de chegar e falar, olha filho, quem é mãe aqui, pai, e está aprendendo esse conhecimento. Eu sei que às vezes você já ouviu isso, mas eu estou me cuidando e justamente estou aprendendo coisas para que cada vez mais eu me torne independente, individualizada, e a independência ela é física e ela é emocional. E para que você também aprenda a fazer seu caminho. Por quê? Ter filhos que possam sair para o mundo, não ficar preso. Que são coisas também que a gente vai aprendendo, né? Mas que são disfuncionais, coisas que não acrescentam na nossa vida e nem na vida de qualquer outra pessoa. E quando a gente fala de egoísmo também, a gente está falando de uma estrutura de ego muito frágil, de um nível de defesa muito alto, com muitas barreiras emocionais e que nos impedem também de nos abrir para o mundo, nos travam, né? E aí, uma reflexão que eu vou pedir para vocês é assim, como que eu posso perceber, então, eu estou falando na primeira pessoa, nesse momento, porque são coisas que trago para mim também, mas são coisas para todos nós refletirmos. Como que cada um de nós pode perceber se está sendo egoísta, nesse sentido que a gente está falando aqui de egoísmo, ou se a gente está com um disfarce achando que é um caminho de individualizar quando a gente fala alguns nãos, algumas coisas, né? É assim, cada um de nós pode começar a perceber qual o tamanho que o nosso ego ocupa na nossa vida. E como que nós podemos perceber isso? O que cada um de nós sente quando é contestado, quando a opinião que cada um está colocando não está sendo, entre aspas, aceita do que a gente acha que deveria ser aceita. O que cada um de nós sente quando é rejeitado? O que cada um de nós sente quando é submetido à vergonha, mas não vergonha que às vezes nos causou trauma, mas agora, na fase adulta, em que a nossa máscara cai de algo que a gente achava que ninguém estava vendo. Eu não sei vocês, mas eu já me senti assim várias vezes. Várias vezes que eu fui apresentada a mim mesma de coisas que eu sabia, mas que eu não tinha coragem de encarar. E de repente, em uma pergunta, uma pessoa, eu brinco, quebrou completamente as minhas pernas, me apresentou para mim mesma. E aí, dá-lhe autoconhecimento para sair disso, para sair desse egão, para sair desse restritivo. E as mentiras que cada um de nós vai contando para si, para tentar sobreviver, mas que não enganam a ninguém mais. Que é uma máscara que a gente não consegue sustentar. Não dá. A verdade, o que realmente sempre sobressai aquilo, o afastamento da realidade que a gente tem. Alguém colocou aqui, eu sinto mágoa quando sou rejeitado. Eu acho que a gente precisa sempre enxergar isso, William. O que a gente sente? Porque é esse material que cada um de nós vai trazer para trabalhar, para se libertar. Porque senão a gente fica preso a coisas que não fazem parte mais da nossa vida. Então, obrigada por você compartilhar a sua percepção, a sua reflexão. E aí a gente precisa ir tirando as nossas máscaras. E uma das máscaras que existem e que é muito disfarçada, que ela faz uns meandros assim que a gente precisa tirar. Opa, te vi, te achei. Que é, quais são os nossos desejos? Todos os nossos desejos, todos. Seja de alimento, seja do que a gente gostaria, queria e não tem, seja da parte afetiva, seja da parte de sexualidade, todos. Não negar nenhum. Por quê? Quando cada um de nós sucumbe ao próprio desejo, sucumbe a nós mesmos, em detrimento daquilo que realmente vale a pena na nossa vida, a gente está tirando da nossa vida a tranquilidade, a paz. A gente está mexendo em algo que desorganiza ao invés de somar. Eu tenho uma amiga muito querida, que todos vocês conhecem, que é a Alessandra. E a Alessandra, há um tempo atrás, ela me emprestou esse livro aqui, O Ego é o Seu Inimigo. E aí eu vou compartilhar com vocês uma frase que está nesse livro, de Sêneca, que foi um filósofo da antiguidade. Olha o que ele colocou.
De acordo com Sêneca, a palavra grega eutimia, e eutimia significa tranquilidade, é um termo que deveríamos pensar com frequência. É a noção do nosso próprio caminho e o conhecimento sobre como permanecer nele sem sermos distraídos por todos os outros caminhos que o cruzam. Em outras palavras, o importante não é derrotar o outro cara, não é ter mais do que os outros, é dar o seu melhor para corresponder àquilo que você é, sem sucumbir a todas as coisas que o afastam disso. É ir aonde você quer ir. É conquistar o máximo no que escolheu dentro da sua capacidade. Exatamente isso, nem mais nem menos. Então, para isso, a gente precisa se conhecer. Saber que o outro, o mundo, não é competição. O mundo é partilhar. O mundo é compartilhar. E cada um de nós é individual e único. Ninguém é mais, ninguém é menos que ninguém. Cada um é. Só que para isso a gente precisa saber quem nós somos. E quem nós somos são todos esses desejos ditos e não ditos que a gente tem. A gente precisa saber essa individualidade, saber o que cada um de nós é. E aí um outro livro também que eu gosto bastante, que é um livro, para mim em termos de comportamento, nada bate esse livro, que é O Outro. Na página 49 desse livro aqui também, um capítulo é o Eu, o Moisés, é a última frase do capítulo, é assim: quanto menor a barreira emocional, mais contato com a realidade e mais tranquilidade interna. Ou seja, sair das nossas defesas, enxergar aquilo que eu chamo de opa, te peguei no pulo, você passando aqui, desejo, você passando aqui, vontades, você... É a primeira coisa, a gente tirando essas barreiras. Tirando essas barreiras, a gente aumenta o nosso contato da realidade. O que eu estou sentindo agora? Não é errado e certo sentir desejo, seja lá do que for, mas é o que a gente faz com isso, para que a gente possa realmente ter tranquilidade e paz na nossa vida. Eu achei isso fantástico. Quanto menor o nível das nossas barreiras emocionais, mais contato com a realidade e mais tranquilidade interna. O normal da vida é ter paz. Não é o normal da vida ser turbulenta. É o comum, mas não é o normal. Antes da gente continuar aqui, deixa eu ver, a Ana me mandou outros comentários, porque os comentários, as perguntas, elas enriquecem tanto que eu acho sempre importante a gente fazer esse caminho junto, sabe? Nada, não é estático, ninguém tá aqui dono da verdade, nada. E são percepções e trocas que cada um vai tendo que somam muito. E obrigada, viu, Ana Lúcia, por você me ajudar aqui. A Pamela colocou: egoísmo é deixar os nossos desejos e necessidades nos guiarem sem a percepção do todo. Perfeito, Pamela. Que é isso. É quando a gente coloca, voltando para algo que é tão, como eu disse, tão, às vezes fazem umas curvas assim e nos impedem de sair para o que realmente importa, para o que realmente existe. E para isso a gente precisa desmascarar esses nossos desejos. Daqui a pouco eu vou falar específico de alguns relacionados à nossa vida. A Leitiana: deixar de dar desculpas e ser o que você é realmente. Eu sou isso. E o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou transformar isso? Para coisas melhores, coisas que somam, coisas que às vezes a gente vai ter que sair dos nossos, nosso mundinho limitado, nosso egão boa vida, como diz o Moisés, para sair rumo ao infinito, para ajudar realmente as pessoas, para ajudar o mundo a ser melhor. E para isso é só quando cada um de nós for melhor. A Débora colocou: o amor é a base da nossa transformação. O amor, como a gente entende aqui em termos de sentimento, é a tranquilidade que pode existir em tudo. É não ter barreira emocional, não ter bloqueio de nada, né? O Misael: egoísmo é a doutrina do planeta ego. Sim, infelizmente é como o aprendido de que olho por olho, dente por dente, salve-se quem puder, mas que isso já não cola mais no momento que a gente quer viver. A gente precisa transcender isso daí.
transcender e saber. Imagina se, assim como outros locais, se todos nós fôssemos iguais, se não existissem diferenças como existem aqui, sejam físicas e seja lá do que for. É uma outra relação de planeta, é uma outra relação de mundo. Não tem poder. Cada um é importante, todos são importantes. Não tem diferença, né? E aí ainda nesse caminho da gente entender essa diferença de egoísmo e individualidade, é algo muito interessante, que é, naquele processo que a gente falou a respeito de dependência e codependência, vai derivando muito das nossas carências, das nossas faltas. Aí é outra palestra que foi esse mês também, que foi da Érica, que recomendo que vocês voltem lá e assistam, que a gente não vai focar nisso, mas a gente vai trazer um ponto a respeito dessas carências que faz parte, que é muito parte do caminho de individualidade. Quando cada um de nós pensa em relacionamento afetivo, relacionamento entre duas pessoas, ser individual é extremamente importante. E respeitar a individualidade do outro, do que o outro é. Só que a gente não aprende isso. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que grande parte de nós começa um relacionamento afetivo. Na maioria das vezes, não posso falar 100% porque eu não conheço todas as pessoas, mas a maior parte das vezes, nós começamos na nublação dos nossos desejos, colocando como se aquele evento, ou aquela pessoa, ou aquela situação fosse a salvação de tudo. Então, na nossa forte nublação dos nossos desejos desenfreados, a gente quer aquela necessidade, a satisfação daquele desejo, seja do toque, seja de uma sexualidade, seja do que for. Só que essa forte carga emocional, ela tem duração de 1 ano, porque a gente está começando esse relacionamento, se for assim, no chakra básico, sem conhecer quem realmente o outro é. Ah, Viviane, mas então, como é que eu vou fazer da minha vida? Então, eu vou me relacionar com alguém sem desejar a pessoa, sem conhecer a pessoa? Aí é que tá. A gente precisa aprender a fazer o caminho de conhecer o indivíduo, de conhecer a pessoa. Porque se não passa 1 ano dessa forte carga emocional, o que vai acontecer? Vai começar, nossa, mas quando o fulano faz aquela coisa ali, eu fico com raiva. Ah, não quero que faz aquilo. Mas a pessoa era daquele jeito. Cada um de nós aqui não percebia, porque estava nublado pelo desejo que tinha. Então, começar um relacionamento por aquilo que cada um de nós deseja, não enxergando realmente quem o outro é e não respeitando a individualidade do outro e a nossa, é algo extremamente egoísta e narcisista. Narcisista no sentido quando cada um de nós coloca uma alta expectativa em relação ao outro, que depois não é atingida, em que cada um de nós, pela sua imaturidade, pela sua ignorância, começa a maltratar o outro. Isso não é coerência. Coerência com o caminho que a gente quer fazer. Quando a gente fala em individualidade, e principalmente em relacionamentos, é cada um de nós ser inteiro e fazer um caminho de autorrevisão muito sincero mesmo. Isso não é fácil, gente. Porque o que a gente aprende? Nós aprendemos, principalmente em relacionamento, a sedução. E eu não falo aqui a sedução no nível de sexualidade, necessariamente. Eu falo em algo muito mais profundo e camuflado que a gente não percebe. E eu vou contar um evento meu. Eu tinha um comportamento de sedução em relação às coisas que eu queria na minha vida extremamente evidente para as pessoas que conseguiam perceber isso, porque não eram todas que percebiam, e eu não sabia. E foi depois de um trabalho de autoconhecimento muito grande, de coisas que eu precisei vivenciar na minha vida, que eu fui vendo esse padrão de comportamento que eu tinha. Eu não sei se ela está assistindo a live, se ela tiver, uma das pessoas que presenciou uma mudança de chave real que teve na minha vida, se a Paula estiver aí, que foi, eu já sabia que eu tinha esse comportamento de querer seduzir no sentido de conquistar o que eu queria, independente do que fosse. Por exemplo, se era uma caneta, eu dava um jeito do vendedor de ter a caneta. Era uma parte energética que era aprendida minha. E aí nós estávamos, Paulo e eu, numa viagem, e
Era possível que a gente fizesse um check-out do hotel às 14 horas. Eu tinha visto lá. E eu falei, Paulo, vamos ver com a pessoa lá da recepção se a gente consegue fazer esse check-out. E conversando com a Paula, que é minha amiga, eu não tenho que seduzir a Paula em nada para conquistar qualquer coisa. Por quê? A gente faz parte da nossa relação, nós somos amigas, né? Então, a percepção do modo de falar é diferente. E eu já sabia de tudo isso. E aí, na hora, me veio a diferença da Viviane, da energia, de quem chegaria para a pessoa da recepção e pediria um check-out tardio, com uma energia de seduzir no sentido de conquistar, e a Viviane que simplesmente pediria um check-out. E naquela hora, a Paula também, por ser minha amiga, ela sabia disso. Eu falei, Paula, acabei de pegar o pulo do gato da mudança de comportamento que realmente eu quero fazer na minha vida. Olha a diferença da energia disso aqui, que era o que eu fazia antes, e agora. Ela falou, nossa. E aí nós descemos, e eu falei, Paula, pode deixar aqui, eu vou pedir o check-out tardio. E eu pedi o check-out tardio como uma mulher, que naquela época, acho que, sei lá, eu tinha 36 anos, deve ter uns 4 anos isso, tinha. Não como uma adolescente de 17 anos que gostaria de ter o mundo egóico à sua volta, independente do que fosse. Então, são coisas importantes para a gente compartilhar, porque são relacionadas à individualidade. A individualidade, principalmente em relacionamentos entre pessoas, e principalmente em relacionamento afetivo. Porque a gente perde a oportunidade de ter algo, uma construção muito saudável, quando a gente dá um tempo de olhar e falar, nossa, que interessante. Aquela pessoa, seja aquele homem, ou um homem falando para uma mulher, nossa, fisicamente é uma pessoa que eu acho que é uma aparência que me agrada. Mas só que o que eu sei daquela pessoa? De repente, uma mulher pode olhar para um homem e achar uma aparência agradável e não conhecer as energias da pessoa e saber que a pessoa é um pedófilo. Por não ser clarividente, por entrar numa nublação muito grande e ver só a parte física, não ver a parte energética. E da mesma forma, um homem pode olhar uma aparência que para ele é agradável em uma mulher, olhar e falar, nossa, mas não sabe que aquela mulher, em termos de comportamento e de vida dela, era uma traficante. Então, esse nível de maturidade a gente precisa ter. Fazer um caminho de realmente conhecer o outro, saber quem é, quais são os gostos, quais são as coisas em comuns. E sim, haverá desejo para aquela pessoa que você quer fazer um caminho, sim, mas o quanto aquilo representa no relacionamento. Quando cada um de nós estiver velho, o quanto aquilo vai representar, o que realmente vai importar. Então, da gente ter esse tempo de construção. E esse tempo de construção é a contramão dessa coisa egoísta e infantil que cada um quer o mundo só para si, que é todas as pessoas para si. E aí o processo de relacionamento ele vai ser uma escolha. Faz um caminho, conhece, nossa, aparência física, que bacana, deixa eu conhecer mais essa pessoa. E aí depois você escolhe para ver se aquela pessoa também quer fazer um caminho junto com você. E se não quiser, tudo bem, porque você aprendeu a ser sozinho, inteiro, e o outro ele soma, não é para dividir. Isso é individualidade. Isso é um caminho. Ai, a Ana colocou aqui o mico espiritual do Moisés relacionado à sedução. É perfeito, Ana, obrigada. Isso é o caminho de individualidade, é um caminho de realmente começar a olhar energia, comportamento, que é o que realmente conta. E é interessante isso, né? Porque às vezes na nossa ignorância, a gente pode olhar alguém que uma aparência física que não nos agrade e na nossa ignorância deixar de conviver com uma pessoa que é extremamente evoluída e é evoluída simplesmente porque, em termos de aparência física, aquilo nem conta mais para ela. Então, ela pode reencarnar com o que ela quiser, como ela quiser. Porque o que importa é o que ela é. E só ela sabe disso. Então, a gente precisa aprender muito de espiritualidade, muito de energia, para poder nos relacionar com tudo, com todas as pessoas, a todo momento. Porque
faça um exercício. Olhe... É muito comum isso, né? Acho que alguns já ouviram, mas eu acho muito real. Quais são as 5 pessoas com as quais você mais convive? Olha como é essa relação. Como essas pessoas são. Quais são as coisas que você aprende ou não. O quanto essas pessoas nos levam para frente. Porque para puxar para baixo, cai fora. Porque aí não dá, não é o caminho do crescimento, não é o caminho do que a gente está buscando. A gente tem que aprender a falar não. Aquilo vai somar na minha vida, o que eu vou fazer? Vai, não vai, então... E isso a gente precisa ter esses parâmetros na nossa vida, né? Esses parâmetros do qual o caminho realmente que eu quero fazer na individualidade. Por quê? Quando a gente começa a fazer mudança, vem muita manipulação atrás, né? Porque o outro, ele vai ter perda quando ele realmente não quer continuar essa mudança. E aí pode vir e falar, nossa, mas você só está pensando em você agora. Você não pensa mais em mim, todas as coisas que você fazia. E vem a manipulação, os jogos emocionais que a gente precisa enxergar. E aí, essa de você só pensa em você está sendo egoísta, nananã. Quando a gente começa a entender o caminho da individualidade. Pela primeira vez, eu estou aprendendo a pensar em mim. E aí, nesse exercício da gente aprender a pensar em si, pensar no que a gente realmente é, no nosso caminho de individualidade, de individuação, de separação do bolo que a gente vai criando pelas nossas dificuldades, eu vou convidar vocês, é uma coisa que eu fiz recentemente que se chama curtograma. O que é esse curtograma? Pega uma folha de papel, divide essa folha de papel em 4, faz um X assim. Em um canto você vai colocar assim, quais são as coisas que eu faço e gosto. Em outro quadrado quais são as coisas que eu gosto e não faço. E no outro quais são as coisas que eu não gosto e faço. E em outro quadrado, no último, o que eu não gosto e não faço. E seja livre, deixa sua mente vir a respeito disso. Porque é um caminho da gente começar a se conhecer, de saber que as coisas que cada um gosta é diferente do outro. E não existe certo ou errado. Ninguém precisa ser igual a ninguém para existir nesse planeta. Esse planeta é um planeta de diferenças. Só que essas diferenças elas podem ser compartilhadas quando cada um de nós aceitar o que o outro é. E para aceitar o que o outro é, a gente precisa aceitar quem a gente é. E isso é trabalho, gente, não é uma coisa fácil. Não é. Mas vale a pena. Com certeza vale a pena. Antes de continuar aqui, deixa eu ver as perguntas que eu vi que a Ana mandou outras. Ô, Ana, eu não sei se a Ana colocou, que eu tinha pedido para a Ana colocar essa parte do curtograma e do gosto ou não gosto, para que depois, se alguém quiser escrever, né, fazer, para ficar mais fácil. Obrigada, viu, Ana? Cadê? A Miriam Serpa, acho que é Miriam Serpa, né? Vivi, entrei num processo de autoconhecimento e sem perceber acabei numa baixa autoestima por me criticar tanto. Ai, obrigada, Serpa, obrigada por colocar isso. Porque nós, às vezes, vamos para os extremos, né? Quando ou a gente se enxerga muito além do que a gente é, um egão, boa vida, que, nossa, se acha a rainha da cocada preta, o rei, a última cereja do bolo, a última bolacha do pacote, e não é, esse afastamento da realidade. Mas também nos colocar numa posição em que a gente não se enxerga e não consegue perceber os nossos valores são extremos. A gente precisa entender o caminho do meio. Nenhum de nós é menor que ninguém. Lembra aquela frase do Sêneca que eu falei para vocês? Isso dá tranquilidade para a gente poder ser quem a gente é. Então, no caminho do autoconhecimento, retomar isso, retomar os valores internos, que é o que realmente importa, né? A Isabel Fernanda colocou, usamos de subterfúgios para nos escondermos de nós mesmos. Com certeza. A gente é rei de fazer isso. Aí o William colocou, né, daquela hora que a gente está falando sobre o que percebeu que a gente sente quando é rejeitado. Ele falou, eu sinto mágoa quando sou rejeitado. A Fabi colocou, muito bom, a dependência é física e emocional.
Importante lembrar sempre disso, sempre, porque uma vai derivando para outra. Às vezes a nossa dependência ela começa, e às vezes, gente, são situações que cada um de nós vai até criando para que o foco daquela pessoa que pode suprir a nossa carência daquela dependência seja atingida. Então, observa se às vezes algumas situações não se repetem e o que cada um de nós faz para suprir aquilo. Que a gente tem que cascar fora disso. Sair de qualquer tipo de dependência. Pedir algo para alguém tem que ser simplesmente um pedir de alguém que, nossa, chegou no limite daquilo que eu consigo compreender. Essa pessoa que eu posso aprender tal coisa. Mas não depender daquela pessoa o resto da vida para fazer seja lá o que for na nossa vida. A Neuza colocou aqui. Trazemos esses sentimentos de rejeição da infância, principalmente quando temos bastante irmãos. No meu caso, lembro de cada rejeição que recebi na infância. E é horrível quando temos a percepção que o outro não é o que parece, é não poder ajudar a enxergar o seu ego. Nossa, desculpa, Nilza, essa última parte aqui. E é horrível quando temos a percepção que o outro não é o que parece, é não poder ajudar a enxergar o seu. Desculpa, se você puder só colocar de novo, só para clarear um pouco para mim, tá bom, querida? Se a gente conseguir responder. Nossa, eu tô vendo o pessoal coloquei, a Ângela coloquei, dói muito fazer isso. Essa revisão? Só me fala se é isso, porque se for, eu concordo com você. Se alguém falar que não dói, olha, eu nunca vi ninguém tão mentiroso em nós que somos emocionais. O dia que a gente deixar de ser emocional, não vai ter essa dor, porque a gente vai olhar a situação simplesmente como evento na nossa vida e daquilo que a gente precisa ressignificar. São coisas muito diferentes. E aí, uma pergunta que eu convido vocês a fazer é, disso tudo que a gente foi fazer nesse caminho de entender a respeito de egoísmo, de individualidade, o que cada um de nós pode fazer, que mudança que cada um pode fazer para começar a perceber qual o padrão de energia que eu estou agora e o que eu quero na minha vida lá na frente. Eu quero ser o eterno dependente, a eterna vítima da enchente, a eterna pessoa, adolescente, que o mundo gira em torno do umbigo de cada um de nós, ou cada um de nós quer ser o adulto que é agora, corresponder à idade emocional, à idade biológica que tem. Fazer esse caminho realmente de se individualizar. Esse caminho que é individual, mas não é solitário. E quando eu digo não é solitário, eu falo até dessa nossa convivência em grupo, tudo isso. É muito feliz poder conviver com pessoas que querem que o outro vá para frente sem carregar o outro. Nesse caminho todo, gente, se eu contar para vocês a quantidade de vezes que eu ouvi um não, e que esses nãos já me quebraram inteira, sabe? Igual o remendo de... Mas eu brinco que... Sabe aquele remendo, aquele vaso chinês que é remendado com ouro? A marca tá lá. Mas só que é uma riqueza que só quem foi quebrado e se reconstituiu por ressignificar coisas que eram disfuncionais e que não fazem parte de uma vida que leva a gente para frente, é capaz de sentir e perceber. Dói, porque eu sou emocional. Acho que aqui, não sei se tem alguém que não é emocional. De repente tem, eu na minha ignorância não sei. Mas eu sou emocional. Então é possível fazer um caminho de libertação. Então, qual o padrão que cada um de nós pode mudar para perceber a energia que está e onde quer chegar? Qual o comportamento que cada um tem que mudar? A gente sempre sabe. Por mais que a gente negue, a gente sabe. Quais são as energias que cada um de nós está atraindo para si? Ou seja, esse padrão de comportamento que cada um tem é o padrão de energia que a gente vai atrair para a gente. Quais são as 5 pessoas com as quais a gente mais convive? E fazer uma avaliação. Isso está me levando para frente? Isso está me fazendo sair realmente para o mundo e não ser uma relação que prende, que cerceia, que coloca cercas? E aí, como eu disse, desse se quebrar, várias situações dessa em que emocionalmente o meu ego foi literalmente quebrado, foram situações em que, pela minha condição emocional, eu precisava de uma emoção muito forte
para que aquilo sobrepôsse ao que eu sustentava aquela máscara. Não sei se vocês conseguem entender. Foram situações extremamente difíceis, mas que felizmente a pessoa que quebrou literalmente as minhas pernas tem um nível de percepção tão alto que falou, olha, você precisa ser apresentada mais a você, Viviane. O nível que você tá, não tá legal. Você consegue mais. Vamos lá. Aí você fica aqui. Aí começa a entrar numa zona de conforto. Opa, vamos sair. Vamos sair. Até que chega um ponto que a gente se liberte de nós mesmos. Em que o nosso ego não vai representar barreira para nada. Vai ser simplesmente só uma identidade e às vezes uma identidade de nome que cada um de nós precisa ter. Mas a gente vai estar já conectado com o infinito, conectado com todas as pessoas, sentindo realmente que todos nós somos importantes. Não há quem é mais importante que o outro. Não há. É sempre mais, é sempre para cima. Senão a gente para na gente mesmo. E aí, uma frase que eu gosto muito dessa frase, eu ouvi essa frase com Moisés. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E quando a gente pensa até nessa palavra herdeiro, né, me vem muito quais são as coisas que cada um de nós vai herdar de si, quais são as riquezas que cada um de nós está construindo para que quando a gente desencarne, perca essa parte física que nos conecta com as diferentes pessoas, o que realmente importa é o que cada um de nós é. Então, o quão rico cada um de nós é. Porque é isso que conta. As outras coisas não contam, não fazem parte. A Ana colocou mais um comentário aqui. Deixa eu ver. A Neuza. Tá, obrigada, Neuza. A Neuza colocou. Quis dizer que é horrível quando percebemos que o outro tem um comportamento egoísta e não poder ajudar porque o errado é você. Ai, perfeito isso. Perfeito. Mas aí é que tá, Neuza. Quando a gente vê isso, uma coisa que também eu aprendi nesse caminho de autoconhecimento, e no começo eu queria mudar o mundo e mudar todas as pessoas ao meu redor. Tipo, como que você não tá vendo que esse comportamento seu? Só que você vai vendo que a mudança ela acontece pelo exemplo. E algumas mudanças para algumas pessoas são muito difíceis. E a gente pedir que o outro mude algo que às vezes está tão enraizado nele, ele não vai conseguir. Não vai conseguir por maldade, mas é por ignorância. Então a gente precisa dar um tempo, e dar um tempo de permitir exercitar a aceitação e exercitar o amor enquanto a gente ainda não é, de olhar e falar, tá tudo bem, essa pessoa não consegue perceber ainda coisas que cada um de nós está percebendo. E tá tudo bem. Da gente não colocar essa pessoa numa caixinha separada, sabe? Separando por coisas. Não, porque isso não é o caminho do amor. Uma consciência realmente, uma consciência coronária, ela não faz isso. Ela simplesmente só olha para que cada um de nós é, enxerga, respeita e vê que a gente pode ser muito mais. Então a gente pode começar a exercitar isso, né? Exercitar ser, né? Aqui, mais comentários. O Celso. Aprender a dizer não e a cuidar de si mesmo, com certeza. O primeiro cuidado é com a gente. Não tem... pode parecer a frase mais batida do planeta, mas é igual aquela história do avião. Coloca o oxigênio primeiro em você, porque senão não vai dar. A Fabi. Ai, meu Deus, quanto trabalho a ser feito. Obrigada por despertar isso. É um trabalho sem fim. Sem fim. Eu falo que eu vou estar velhinha, mas fazendo esse trabalho de autoconhecimento. Porque aproveitar essa encarnação para desfazer, gente. E são camadas de cebola, coisas que cada vez mais a gente vai percebendo nesse caminho de se individualizar. Não o caminho de ficar no bolo de todo mundo. A Débora. Live maravilhosa, é um despertar para a vida melhor. Olha, Débora, eu acho que todo esse conhecimento de cada live que a gente faz no Centro de Estudos é realmente com esse sentido de despertar para o que é melhor. Porque senão não tem sentido, não soma, não agrega. E de todas essas lives, todos esses títulos, principalmente desse mês que eu compartilhei com vocês, tem muita riqueza em cada uma. E riqueza de pessoas que nós fazemos esse caminho, nós somos emocionais, mas que a gente vê que é possível cada vez mais sair
desse mundinho pequeno e rumo ao infinito. E rumo ao infinito são todos nós juntos. Eu vi muito rápido um comentário aqui que o Ricardo colocou a respeito de ontem, para os membros do Centro de Estudos, a cada segunda-feira a gente faz práticas, seja de bioenergias, de projeção astral, de clarividência, e uma vez por mês a gente tem conversas com os membros. E ontem aconteceu uma, que eu não pude participar, mas ele colocou aqui que tudo aquilo que nós conversamos na live de hoje foi de encontro ao que os membros discutiram ontem. E olha que riqueza isso. Por quê? Porque isso é algo que é a identidade do Centro de Estudos. A identidade do Centro de Estudos é a mudança de comportamento, é a revisão sincera. E isso é uma identidade de nós que queremos fazer esse caminho juntos. Então, independente se uma pessoa estava presente ou não, é a espiritualidade do SEC que está presente. Obrigada, Deia. A Deia falou que ontem falou sobre grupo Karma, que é diretamente relacionado a essa parte de ego, para a gente sair para o polikarma, para tudo, para o universo. E mais uma vez eu agradeço muito cada um que pôde participar dessa live, cada um que contribuiu com seus comentários, com as suas histórias, porque isso soma muito, soma para todos. E o nosso trabalho é sempre somar. Muito obrigada, Ana Lúcia, muito obrigada a todos que comentaram. E na quinta-feira tem uma live sobre projeção astral com a Alessandra e José Alexandre, e que é uma revisão de várias coisas de projeção astral, de como foi ao longo do ano. Então eu convido todos a participarem. Boa noite para vocês, um grande abraço e até a próxima.